Bom dia, Café com Caioba está de volta. Finalmente, ó. Mais uma vez vou prometer para você. Olha para você aqui, ó. Eu vou fazer todos os dias até o final do ano Café com Caioba, de segunda a sexta. Na sexta nós vamos ter as análises completas já do final de semana, com os melhores jogos do final de semana. Anota aí se você gosta muito desse Café com Caioba. Eu tenho um pouco de dificuldade, né? Eu gosto muito de trazer minhas análises, mas assim, o tempo, a correria, às vezes eu acabo deixando de fazer o Café com Caioba. É um quadro que eu gosto muito, mas dessa vez vou fazer acontecer. Então, se você gosta muito desse conteúdo aqui no YouTube, clica aqui embaixo, ó, já se inscreve no canal, já deixa seu comentário, seu feedback sobre esse vídeo, seu feedback sobre as análises que eu fiz nesse vídeo e deixa aí também a sua curtida para fortalecer, beleza? Bora para cima e vamos iniciar aqui as análises dessa segunda-feira, que nós temos aqui 3 joguinhos muito interessantes aqui na grade. E eu vou analisar, para você entender o Café com Caioba, eu vou analisar junto com você esses jogos, tá? Eu não analisei anteriormente, a gente vai analisar junto aqui. Então, se você curte esse modelo de vídeo, deixa sua curtida, seu comentário e bora pra cima. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, Napoli e Empoli. Napoli, em casa, tem uma campanha muito sólida, ó, 11 jogos, 11 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Muito bem em casa. Vamos pegar a Empoli como visitante. Em 16 jogos, venceu 3, empatou 6 e perdeu 7. Né? Uma campanha aqui de um pouco abaixo de meio de tabela. Cara, a Napoli, ela tá na briga aqui, diretona contra a Inter, tá? Tô gravando esse vídeo aqui antecipadamente. A Inter, nesse momento, ela tá vencendo o jogo, então ela tá indo aí 68, 69 até 71 pontos, tá? Então tá abrindo uma diferença boa aqui. A Napoli tem a necessidade muito grande de vencer esse jogo para ir a 68 pontos e ficar novamente a 3 pontos de vantagem ou 3 pontos de diferença na tabela. Então, eu acho que a Napoli, nem acredito que a Napoli, pela necessidade que tem, vai vencer esse jogo. Mas para não ficar muito raso, eu prefiro trabalhar também o mercado de gols. Porque o Empoli, ele precisa muito do resultado. Apesar de que, se a gente pegar a grade do Empoli, muito provavelmente ele vem aqui para esse jogo para não perder, né? Porque ele sabe que os adversários dele que vier para cá, o Venezia, o Monza, o Lecce, se não tiver jogado ainda contra a Napoli, perdão, eles vão perder, podem acabar perdendo. Então talvez ele venha aqui para segurar o empate. Mas a minha indicação para esse jogo é pegar essa cotação da Napoli um pouco mais alta no ao vivo, tá? 1,33, como a segunda-feira tem poucos jogos, eu prefiro pegar essa cotação um pouco maior no ao vivo. E eu gosto muito de trabalhar também o over 1,5 gols, por conta dessa necessidade aqui, ó, da Empoli. A Empoli precisa vencer esse jogo também, a Empoli precisa do resultado, apesar de que vai pegar um adversário muito difícil e pode vir aqui só para empatar. Mas a necessidade de resultado é muito grande por lado da Empoli também. Vamos pegar aqui os últimos jogos só para concluir essa análise. Olha só, Napoli jogando em casa, 2-1 com a Juventus, contra a Udinese 1-1, contra o Milan, a Inter de Milão 1-1, contra a Fiorentina 2-1 e contra o Milan 2-1. Tomou gol de todo mundo, venceu 3 jogos, fez gol em todo mundo também. Foram adversários muito mais difíceis do que a Empoli, tá? Foi adversário aqui, Juventus, adversário difícil, Udinese, adversário difícil, Inter, adversário dificílimo, Fiorentina, adversário difícil também, Milan, adversário difícil. Então, todos esses gols aqui teve base também, né? Eu já vi aqui um dado que a Empoli também falha muito em marcar como visitante. Mas bora pegar aqui, ó. Empoli tomou 3 da Udinese, deu 5 na Juventus, ó. Aqui deve ter sido pênalti, não sei, foi Copa, só verificando. Marcou no Genoa e tomou também. Perdeu o Torino e marcou no Como, ó. Ele marcou aqui, ó, 1, 2, 3 dos últimos 5 jogos que fez. Tá? Então, eu prefiro trabalhar aqui o over 1,5, tá? E para levar esse jogo pro ao vivo, tá? E tentar pegar essa vitória da Napoli. Uma outra coisa que pode ser interessante aqui é o mercado de escanteios a favor da Napoli. Vou pegando aqui no radar esportivo. Se você pegar os últimos 10 jogos que a Napoli fez em casa, ela cobrou mais escanteios que seus adversários em 70% dos jogos. Tem uma média aí de 7 cantos produzidos por jogo. E a Empoli cedeu, né, 5,8 cantos por jogo, né, só teve mais cantos do adversário em 30% dos seus jogos aí, no caso, nos últimos 10 jogos, em 3 ela teve aí mais cantos dos adversários. Já no primeiro tempo, a mesma mágica, a mesma média, né? 70-30. Eu gosto também aqui de você trabalhar escanteios a favor da Napoli, caso esse gol venha a ser mais tardio, né? Você pode trabalhar também para você que gosta do mercado de escanteio. Napoli para ter mais escanteios no primeiro tempo e Napoli para ter mais escanteios no jogo, beleza? Então, é isso. Resumindo aqui a minha análise nesse jogo, eu prefiro trabalhar o mercado de over 1,5, é uma necessidade da Napoli. Vamos ver como é que tá hoje aqui do over 1,5. 1,28, pouco parecido com o seco, né? Então, eu acho mais seguro a gente trabalhar esse over 1,5, pegando retrospecto e necessidade de ambos os times, tá? Uma outra coisa,
Essa vitória seca da Napoli é 1,33, pela necessidade da Empoli também, dá pra gente tentar pegar um pouco mais alta, entendeu? E se proteger no e-mail. Então eu gosto muito de levar esse jogo pro ao vivo, gosto de trabalhar a favor da Napoli, mas com a cotação melhor fica mais interessante. E o over no e-mail, com a cotação parecida, né? Eu acho mais safe. Só pra gente concluir aqui, ó. Vamos pegar em dados aqui. Campeonato, mercado de gols. A Napoli jogando em casa tem uma média de 1,5 gols marcados. O Empoli jogando como visitante 1,19 gols marcados também, só que a Napoli sofre muito menos e a Empoli acaba sofrendo muito mais. Na média geral do jogo, cada um tem a média aí de 2, o Empoli tem a média de quase 3 gols sofridos por jogo, né? A gente pega aqui, ó, o mais de 1,5 bateu em 94% dos jogos da Empoli e em 73% dos jogos da Napoli. Então, esse 1,5 me agrada bastante e me agrada mais do que essa própria vitória da Napoli. Uma outra coisa aqui, ó, a Napoli costuma vencer muito mais no segundo tempo. Se você pegar aqui, a Napoli venceu 33% dos primeiros tempos e a Empoli só perdeu 19% dos primeiros tempos. Aí se você pegar para cá, 60% dos jogos da Napoli ela venceu o segundo tempo e a Empoli perdeu aqui 56% dos jogos no segundo tempo. Então fica muito mais interessante de pegar uma cotação da Napoli mais tardia, né, com uma cotação maior e trabalhar esse over 1,5, beleza? Vamos para o próximo, Atlético de Madrid, que está com a cotação bem baixa aqui. Vamos lá, Atlético de Madrid, aqui ainda tem chance, né? Eu estou gravando esse vídeo antecipadamente, mas o Barcelona, né, vai jogar contra o Leganés, pode chegar a 70, vai abrir aí 10 pontos de vantagem, né? Mas até então vamos trabalhar o que a gente tem aqui, que são 7 pontos de vantagem. É possível? É, mas é muito difícil. Porém, o Valladolid aqui já está praticamente rebaixado, matematicamente aqui, só fazendo a conta, mas vamos botar aqui que o Valladolid já está rebaixado. E o Atlético de Madrid joga em casa. Campanha em casa do Atlético de Madrid perdeu apenas um jogo, então interessante trabalhar a favor do Atlético de Madrid. O Valladolid como visitante é péssimo, só venceu um jogo, tomou 44 gols, tá? E só venceu um, marcou 11, marca muito pouco também. Vamos pegar os últimos jogos aqui do Atlético de Madrid jogando em casa. Vem uma fase ruim, mas também só pegou pedreira, né? Perdeu pro Real Madrid, perdeu pro Barcelona, e perdeu pro Barcelona novamente. E venceu somente o Atlético Bilbao. Já o Valladolid fora de casa tomou 5 do Villarreal, tomou 1-0 do Rayo Vallecano, tomou 7-1 do Bilbao, tomou 2-1 do Valência e tomou 2-1 do Real Sociedade. Vem muito mal. Porém, essa cotação de 1,13, ela não é muito interessante. O que é que eu vou te indicar aqui? Vamos trazer outro dado aqui muito interessante no campeonato para você observar. O Atlético de Madrid, ele só venceu 33% dos seus jogos em casa no primeiro tempo. O Valladolid até perde muito primeiro tempo, né? Perde 60% dos primeiros tempos. Porém, se você trouxer para cá, olha só a quantidade de segundos tempos, né? Que o Atlético de Madrid vence. Ele vence 73% dos seus jogos no segundo tempo e o Valladolid continua perdendo muito no segundo tempo. Então, o que é que eu prefiro trabalhar aqui? Eu prefiro deixar de pegar essa cotação em 13, que está muito baixa, a favor do Atlético de Madrid, e levar esse jogo pro ao vivo e pegar o Atlético de Madrid para vencer com uma cotação maior, entendeu? Você pode deixar de pegar o win. O Atlético de Madrid pode chegar muito bem, como um adversário muito mais acessível, e vencer o primeiro tempo, mas na aula de 1,13 não vale. Então, olha, com esses dados aqui, você consegue ter noção de que é melhor você pegar esse jogo, esperar pro ao vivo, né? Se você tiver tempo, esse jogo acontece às 16 horas da segunda-feira, levar pro ao vivo e por volta das 15 horas você pegar essa cotação do Atlético de Madrid um pouco mais alta. Pode acontecer também do Atlético de Madrid abrir o placar no primeiro tempo e você buscar mais um golzinho no segundo tempo, tendo em vista que o Atlético de Madrid marca muitos mais gols no segundo tempo, e se você pegar os últimos jogos do Valladolid fora de casa, ele só tomou goleado. Então, a minha indicação para esse jogo é pegar a vitória do Atlético de Madrid um pouco mais tardia. Vamos olhar aqui o mercado de escanteio, pegar aqui não gosto muito do Atlético de Madrid para escanteio, ele tem até uma média melhor, mas a minha indicação mesmo para esse jogo vai ser essa: pegar essa vitória do Atlético de Madrid com a cotação maior no ao vivo, beleza? Vamos para o último jogo aqui que nós vamos comentar nessa segunda-feira, que é o jogo do Bournemouth com o Fulham, um jogo de Premier League. Vamos pegar aqui primeira tabela, tá? Lembrando você, se você gosta desse conteúdo, se você está curtindo esse vídeo agora, se você está aqui pela primeira vez, ou se você curtia muito o Café com Caioba anteriormente, cara, já se inscreve aí no meu canal, já pega, dedinho aí, senta o dedo no like, já comenta aqui o feedback, já comenta o que você achou das análises. Lembrando que eu não preparo esse vídeo antes, eu já sento aqui e vou analisando junto com vocês, é até interessante
você poder entender a forma que eu analiso e os dados que eu utilizo para analisar as minhas operações também. No final desse vídeo eu vou deixar também uma operação aqui pré-live, juntando os jogos aqui, uma duplinha. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você fazer comigo. Eu faço lá na LuckyBet, casa parceira do canal aí, e casa que eu uso e faço todas as minhas operações, beleza? Vamos aqui, ó. Fulham, no geral, é o 8º colocado. O Bournemouth, gosto muito desse time, tá em 10º meio de tabela, jogando em casa. O Bournemouth tem uma campanha intermediária, fez 15 jogos, venceu 6, mas perdeu 6 e empatou 3. Já o Fulham, como visitante, faz uma campanha também intermediária, 15 jogos, venceu 6, empatou 4 e perdeu 5. Vamos pegar os últimos jogos de cada equipe aqui. Vamos lá, Bournemouth jogando em casa, perdeu de 1-0 pro Wolverhampton. Aqui foi um jogo de Copa, mas foi de over, né? Aqui deve ter sido os pênaltis, mas foi um jogo de over. Perdeu pro Brentford de 2-1, perdeu pro City de 2-1 e perdeu pro Bournemouth de 2-1. Marcou gols em todos os jogos, sofreu gols em todos os jogos, só não marcou em um, perdão. Marcou gol em quase todos os jogos. Vamos pegar o Fulham como visitante. 2-1, 5-4, que é um jogo de Copa, né? Acabou eliminando o Manchester United nos pênaltis. Então marcou e sofreu em todos os jogos. Então aqui eu já começo a gostar, só por olhar isso aqui, desse ambas marcam na Premier League. O 61 até me agrada. Mas vamos nadar um pouco mais fundo. Vamos mergulhar aqui para poder pegar. O Bournemouth tem uma média de 1.2 gols marcados em casa, sofre quase um gol por jogo, tá? O Fulham marca aí 1.47 e sofre aí 1.2, cada um tem uma média de quase 3 gols por jogo, tá? Eu acho muito interessante a gente pegar ambas as equipes marcam a 1-1, tá? Eu gosto desse 1. Vamos pegar também aqui os últimos 10 jogos, só pra gente ter uma noção, né? Do confronto mais recente. Olha só, as médias continuam muito esticadas. 1.5 gols por jogo marcado, 1.7 gols por jogo marcado, 1.10, é quase uma média de 1 gol por jogo para cada, né? Quase 2. E, no geral, quase 3 gols para cada. Então fica muito interessante a gente trabalhar esse ambas marcam e talvez até o over 2,5 no ao vivo, com a cotação maior, ou pegar o gol limite, né? Eu acho interessante. Então tem o over 1,5 se você quiser fazer uma duplinha, e a minha duplinha que eu vou deixar para essa segunda-feira aqui o over 1,5 gols no jogo da Napoli, que vai dar um odd 1,28, e o over 1,5 ou over 2 gols asiáticos no jogo do Bournemouth com Fulham, que vai dar uma cotação aproximadamente de 1,60. Eu vou deixar o link do bilhete pronto dessa operação aqui nos comentários, né, na descrição desse vídeo. Uma outra coisa aí muito interessante para a gente concluir é isso, né? Esse jogo para mim, ele tem a tendência de ser over 1,5, ambas marcam, e over 2,5, tá? Acho que vai ser um jogo over gols. Então é isso, para deixar um bingão também, vamos fazer um bingão junto aqui? Vamos lá, bingão aí. Vou pegar o over 2 gols asiático nesse jogo e o Race 5 da Napoli, tá? Vou pegar e vou deixar aí na descrição. Vou pegar o Atlético de Madrid para vencer o segundo tempo, tá? E vou pegar ambas as equipes marcam nesse jogo, que deve dar uma cotação aí aproximadamente 3 ou 4. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do bilhete pronto também para você pegar lá na Lucky. E é isso, aquele abraço, uma excelente segunda-feira para você, que Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana aí repleta de wins, tá? Se você curte um café com caioba, cara, já aqui me apoia, já deixa sua curtida, o seu comentário, se inscreve no canal, para que eu possa aí continuar fazendo esses vídeos todos os dias sem errar, para fortalecer você e fortalecer aqui, né, o canal, beleza? Tamo junto, aquele abraço e bora pra cima, chama esse quiz.